Então, você saber as suas zonas de treinamento, além de trazer essa motivação, trazer a performance, vai te ajudar a terminar a sua prova de maratona aquática, por vários motivos, né? Por vários motivos. Primeiro, o que é o A1, o A2 e o A3, né? Tem gente que está entrando aí, algumas pessoas já sabem, outros não sabem. Então, o que é o A1, A2, A3? Quando a gente coloca o A, é de aeróbico. Quando a gente fala de AN, é anaeróbico, tá certo? Então, essas nomenclaturas é importante entender. Então, o A, aeróbico, o AN, anaeróbico. Qual que é a diferença do aeróbico para o anaeróbico? O aeróbico, a gente trabalha com uma boa oxigenação, né? Então, você vai fazer trabalhos mais longos, você vai desenvolver bem a sua resistência, né? Você vai conseguir fazer séries mais longas ou séries intervaladas numa intensidade um pouco mais ritmada. E o que é o anaeróbico? Quando o oxigênio já não dá mais conta, né, de recuperar, do seu corpo se recuperar. Então, o oxigênio basicamente ele recupera, e sem oxigênio a gente não recupera. Estou falando de uma maneira bem simples, tá legal? Bem simples mesmo, tá bom? Para a live não ficar extensa demais, não vou dar uma aula de fisiologia aqui. Eu não sou o cara certo para isso. Tem Gerson Leite, tem uns caras que são mais atuantes aí nessa parte de fisiologia. Eu sou um estudioso que gosto muito e gosto de entender. Então, aeróbico, oxigênio dá conta, anaeróbico não dá conta. Quando você está fazendo uma série, essa semana mesmo eu recebi, um aluno falou assim: Samir, eu fiz um tiro de A3, cara, mas eu cheguei morto, porque eu não conseguia recuperar. Ele não fez A3, ele fez anaeróbico. Se ele não conseguia recuperar dentro do intervalo estipulado, ele fez anaeróbico, tá legal? Então, o que ele tem que fazer? Diminuir a intensidade e não aumentar o intervalo, tá bom? Então, aeróbico, o intervalo é sempre suficiente para recuperar. No aeróbico é sempre suficiente. Vou fazer 10 de 100 nadando crawl em A1 com 10 segundos de intervalo. Esses 10 tem que ser suficiente para recuperar. Se fizer os mesmos 10 de 100 em A1 com 20 de intervalo, obviamente você vai recuperar. Se você conseguiu recuperar em 10, você vai conseguir recuperar em 20. Qual que é a diferença de 10 e de 20 segundos de intervalo? A diferença é que se você fez 10 de 100 nadando para 2 minutos, descansando 10 segundos, descansando 20 segundos, você pode nadar para 1,58, 1,59. Vai nadar um pouquinho mais forte, continua sendo A1. Por quê? Porque o intervalo vai ser suficiente para você recuperar. Tá? Então, a sigla A é quando o oxigênio dá conta, a sigla AN é quando não dá conta de recuperar. Tá? O A1 é um aeróbico de baixa intensidade, o A2 um aeróbico de média intensidade e o A3 um aeróbico de alta intensidade. Isso significa A1, A2, A3. A1 baixa intensidade, A2 média intensidade, A3 aeróbico de alta intensidade. Isso é, se tem o A, o intervalo é suficiente para recuperar. Então o A3 não é aquela série que você vai se matar. O A3 é aquela série que você vai nadar mais forte, vai cansar mais, vai ficar mais ofegante, vai doer mais, mas o intervalo vai ser suficiente para você recuperar. Tá bom? Então sempre que tem o A, o intervalo é suficiente para recuperar. Isso é, a intensidade e o intervalo, eles não se separam, né? E o volume, obviamente, né? Então volume, intensidade e intervalo não se separam, tá legal? Se você fez um tiro e não conseguiu recuperar, é porque você fez acima da intensidade que deveria fazer. Então quando a gente estipula as médias, é para a gente ter uma referência, tá? Então quando a gente estipula uma média, a gente tem que ter uma referência do quanto segurar no A1, no A2, no A3. Mas não necessariamente em todos os treinos você vai fazer essa média. E aí eu vou chegar nesse assunto, tá? Então por que é importante a gente entender o A1, o A2, o A3? Você imagina você tá num pelotão ali na prova, né? Você tá na confiança, tá na fé, né? Tá na fé, na confiança, na raça, na adrenalina, que é a prova, e você tá segurando num pelotão ali nadando super forte. E aí você tá nadando tão forte que você não sabe mais que ritmo você tá, porque você nunca soube o que era A1, A2, A3. Aí você tá tão forte ali naquele pelotão, chega uma hora que você desiste. Só que o problema é que você desiste da prova e não desiste
do pelotão. Você está tão cansado, sem oxigenação, que seu cérebro dá aquela pifada que você entra em pânico. Né? Por quê? Porque você já está em anaeróbico, o oxigênio não está mais circulando na sua corrente sanguínea, na sua musculatura. Então dá pânico. É aí que as pessoas têm pânico, as pessoas desistem, que as pessoas se afogam. Tá? Então, dentro de um pelotão, se você não souber a sua intensidade, você pode desistir da prova, desistir do pelotão, ou até ficar segurando naquele pelotão, nadando devagar, porque está no pelotão ali. Você fala, já tive relato de atleta falando isso. Falou, cara, eu estava ali no pelotão da frente, cara, mas eu falei, não é possível que eu estou nesse pelotão. E eu fiquei segurando ali, porque eu falei, não é para mim segurar nesse pelotão, né? Aí fiquei segurando e tal, só que no final eu não tinha o mesmo gás que a galera e perdi. Isso é, podia ter ido embora e ganho a prova, né? E deixou essa oportunidade escapar. Por quê? Pelo simples fato de não saber qual a intensidade que está nadando. E quando a gente está na prova, a única referência que a gente tem, real, né? A única referência real que a gente tem é a percepção de esforço na maratona aquática. O relógio, ele pode enganar a gente, correnteza a favor, correnteza contra, correnteza lateral, vento, né? O relógio engana, o GPS vai enganar a gente. Técnico não vai ter ali do lado, né? Então, muito importante ter essa percepção, tá? Então, dentro de um pelotão ou numa largada de prova, durante a prova, em qualquer momento, você vai utilizar isso, tá? Outro fator importante de você saber, se você não sabe qual é a intensidade, ou você vai fazer todos os treinos fortes demais, ou vai fazer todos os treinos fracos demais, ou vai fazer uma oscilação tão grande, né? Porque assim, nadei forte, aí depois amanhã eu nado fraco, depois no outro dia eu nado fraco, depois no outro dia eu nado fraco de novo, aí resolvo nadar forte. Isso o organismo ele não acaba não se adaptando, não sofre uma adaptação real, né? São vários estímulos que podem te lesionar, que podem te levar a um overtraining, que podem te desmotivar. Então você não saber também qual a intensidade que você está nadando é um fator agravante aí para você perder a sua motivação, tá certo? Então você pode deixar de evoluir ou você pode se desestimular totalmente não sabendo o ritmo. Então muito cuidado em não saber o que é o A1, A2, A3, tá bom? Muito bem, então vamos falar agora especificamente do A1, A2, A3, né? Eu falei do porquê, que é importante saber, eu falei aonde que a gente vai encaixar isso aí, e agora vamos entender o A1, A2, A3. Então, vamos lá. O A1 é baixa intensidade, aeróbico, o A2 média, o A3 alta intensidade. Beleza, até aí, show de bola. Sempre que tem A, o intervalo é suficiente para recuperar. Vou pegar uma série simples, tá? 10 de 100 nadando em A1 com 10 segundos de intervalo. Esses 10 tem que ser suficiente. Pô, mas 10 é pouco. 10 é pouco se estiver nadando em A2 ou em A3. Se estiver nadando corretamente no A1, esses 10 segundos é suficiente. E qual é o reflexo disso? O reflexo de você nadar 10 de 100 em A1 com 10 segundos de intervalo é que você aprende a nadar em ritmo de A1. Se você faz série sempre com 30, 40 de intervalo, você está nadando uma intensidade que talvez você não saiba, não está muito bem definida, porque é sempre a mesma coisa que você faz. Então, uma coisa é nadar 10 de 100 a 1 com 10 de intervalo, outra coisa é 10 de 100 a 1 com 20 de intervalo, outra coisa é 10 de 100 a 1 com 30 de intervalo. Se você tem 30 segundos de intervalo, você vai nadar um pouco mais forte aquilo ali. Você não vai nadar para o mesmo ritmo do que você fez com 10 de intervalo. Então, 10 de 100 com 10 de intervalo nadou para 2 minutos, com 20 de intervalo dá para você nadar para 1,58, 1,59, e com 30 de intervalo dá para você nadar 1,56, 1,57. Aí vão me falar, Samir, mas aí eu estou nadando em A2. Pode ser. Pode ser que você esteja nadando em A2. Mas, se você faz uma progressão, esses 10 de 100 com 30 de intervalo, nadando para 1,56, depois você faz esses 10 de 100 com 20 de intervalo, nadando para 1,58, e depois 10 de 100 com 10 de intervalo nadando para 2 minutos, você manteve um A1 naquele treino.
É confuso isso, né? É um pouco confuso, eu entendo que é confuso. Por isso que eu falo que a gente todo dia está aprendendo enquanto nada e está aprendendo enquanto dá o treino, né? Tudo isso é A1. Como é que você vai evoluir o seu A1? Começo da temporada, 10 de 100 com 30 de intervalo. Nadei lá para 2 minutos. Depois ficou fácil, 10 de 100 com 20 de intervalo. Nadei para 2 minutos. Ótimo, evoluiu. Está descansando 10 segundos a menos e fazendo a mesma média. 10 de 100 com 10 segundos de intervalo. 2 minutos de média. Ótimo, está evoluindo. Evoluiu muito. Você está fazendo os mesmos 10 de 100 para 2 minutos de média, que você descansava 30 segundos, agora você descansa 10. Entendeu? Então, a importância de você, dos técnicos, né, e do atleta, saber trabalhar com a intensidade, o volume e o intervalo é fundamental. É fundamental. A mesma coisa serve para o A2, a mesma coisa serve para o A3. Então, procure variar muito esses intervalos. Né? Se é uma série de 1000 metros e você estipulou um intervalo de 20 segundos, por exemplo, num A2, se você for fazer uma série de 500 metros, que é uma série com volume menor, você pode trabalhar com 15 de intervalo. É um estímulo diferente. Então, se você fez lá 1.500 de série, tá? Vamos lá. Então, você fez 5 de 300, descansando 30 segundos de intervalo. 5 de 300, descansando 30 segundos de intervalo. Em ritmo de A2. Beleza. Se você fizer 3 de 300, descansando 15 segundos, colocando 15 de intervalo, você mudou o estímulo. Você mudou o volume da série, diminuiu de 1.500 para 900 metros, e você diminuiu o intervalo de 30 para 15 segundos. Você mudou o estímulo. Isso é, você está dando um salto de evolução no seu A2. Pelo simples fato de ter mudado o intervalo ou de ter mudado o volume. E a média pode ser a mesma. Aí que está o segredo. Tem gente que só se prende à média, né? E é normal, né? Os atletas normalmente se prendem à média. Termina o treino, olha, puta, hoje foi pior, cara, porque hoje eu não segurei o 1,50 de média, hoje eu segurei 1,52. Aí depois no treino, hoje eu voei, cara, porque eu segurei 1,40 de média. Como é que uma pessoa num dia segura 1,52, no outro dia segura 1,40? Óbvio que é outra intensidade, óbvio que ou usou material ou fez séries mais curtas, não séries tão rodadas, né? Então, o treinador, quando ele pega o resultado de um treino, né, ele não consegue ser enganado, né? O treinador que entende de natação, ele vai pegar o treino ali e vai falar, opa, ele falou pra mim que nadou bem pra caramba hoje, porque ele viu a média dele, mas a média dele na série de 400 tinha sido lá 1,55. E na série de 100 nadou para 1,47. Isso é normal, né? É uma diferença normal. Em séries de 100 vai nadar para uma média X, em séries de 200 vai nadar para uma média Y, em séries de 300 Z. Para 100, para 200, para 300 ou mais, as médias são diferentes. Então, vamos supor, e isso é um outro cuidado que tem que tomar. Quando você vai trabalhar o A1 para 100 metros é uma coisa, o A1 para 200 é outra, o A1 para 300, 400 ou mais é outra média. O A2 é a mesma coisa. O A2 para 100 metros é uma coisa, o A2 para 200 metros é outra coisa, o A2 para 300 metros ou mais é outra coisa. E o A3 a mesma coisa. Tá? Então, qual que é a diferença ideal ali que a gente tem que manter? Para a maratona aquática, a gente tem que trabalhar com uma diferença de 3 segundos. Então, se você fez lá os 100 metros em A1 para 2 minutos, em 200 metros você vai nadar na casa de 2,2 a 2,3 para cada 100 metros. 2 minutos e 2 a 2 minutos e 3 na série de 200. Em 100 você segura 2 minutos, nos 200, 2,2 a 2,3 e nos 300, 400 ou mais você segura para 2,4 a 2,6. Sempre 2 a 3 segundos a mais. Por quê? Porque dessa forma você consegue trabalhar um A1 ótimo e um A3 ótimo também, sem uma grande diferença. Não adianta você fazer o A1 para 2 minutos, o A2 para 2,15 e o A3 para 2,30. É uma diferença muito grande entre um e outro. O A1 está muito fraco, o A3 está muito forte. Aí você não consegue ter uma percepção tão boa. Tá? Então,
você nadar na média e você perceber o que está fazendo para nadar na média, isso é fundamental. Então, resumindo, saber o que é o A1, o A2, o A3 é essencial, e o anaeróbico, tá? Eu falo mais do A1, A2, A3 porque são as intensidades que a gente utiliza mais na maratona. Mas saber o que é o A1, A2, A3 é fundamental. E perceber esse A1, A2, A3 é mais importante ainda. Porque aí você vai entender e você vai levar essa mensagem para o seu corpo do que você tem que fazer para chegar naquela média, tá? E aí, para finalizar, os 3 passos, os 3 pilares importantes aí para você estipular isso, né? Porque simplesmente assim, vou chutar, meu A1 deve ser X, meu A2... Não é na base do chute, né? A gente tem testes que podem ser feitos. Eu gosto muito do teste de 1.000 metros, é um teste onde o atleta ele nada 1.000 metros no máximo esforço, né? Nada em alta intensidade, né? Alta intensidade, mais uma vez, 1.000 metros, né? Não é anaeróbico, não tem como ser anaeróbico, né? O anaeróbico vai durar ali 100 metros no máximo, 150 metros para alguns, e olha lá, né? Então, 1.000 metros nadando forte, para o melhor tempo. Aí desses 1.000 metros, a gente vai estipular as médias, tá? Então, para o amador, o resultado do 1.000 metros, para o amador, o resultado do 1.000 metros equivale ao A2 de 300 metros ou mais. E para o profissional, o resultado de 1.000 metros se refere ao A3 de 300 metros ou mais, tá? Aí é um pouco complexo, não tem como eu explicar aqui, eu teria que mostrar uma tabela, mas enfim, através do teste de 1.000, você consegue estipular suas médias de treino. Então você vai lá, fez o teste de 1.000, e aí vai estipular o que é o A1, o A2, o A3 para 100 metros, o A1, o A2, o A3 para 200 metros, o A1, o A2, o A3 para séries de 300 metros ou mais. Então, primeiro passo, fazer o teste de 1.000. Segundo passo, varia as intensidades do treino, varia os intervalos, varia os materiais. Tudo isso vai trazer uma demanda, né? Vai trazer um conhecimento melhor para você e vai trazer essa mudança de estímulo que o corpo precisa, tá? Um simples exemplo para vocês. Quando vocês estão fazendo séries ali de 200 metros, começa a cansar, fica meio durão e tal, coloca 4 de 50 descansando 10 segundos, na mesma intensidade. Fez um de 200, em A2, sentiu que está meio preso, meio travadão. Faz 4 de 50 descansando 15 de intervalo, um pouquinho mais ritmado. Aí você vai descansar um pouco mais, quando fizer o 200 de novo, você vai perceber que o nado vai estar um pouco mais solto, tá? Então, por quê? Porque no 50 intervalado você trabalha mais ritmo. E esse estímulo reflete num 200 melhor. Então, séries que eu gosto muito de fazer, né? Gosto muito de passar antes de prova, por exemplo, um de 200, 2 de 100, 4 de 50. Inclusive fiz hoje essa série. Um de 200, 2 de 100, 4 de 50. O que eu sinto? Nos 200, um pouco preso. Nos 2 de 100, já me solta um pouco mais. Nos 50, fico ritmado. Aí eu pego e repito essa série. Quando eu faço 200 de novo, já está mais solto o nado, por conta do estímulo de 100 e de 50 que eu fiz. Tudo na mesma intensidade. O intervalo de 20 segundos no 200, de 15 no 100, de 10 no 50. Fechou os 4 de 50, descansou um pouquinho, repete. Vai ver que vai dar diferença nesses 200. Às vezes no tempo não tanto, mas vai sentir o nado muito mais solto. Vai sentir o ritmo mais apurado, a percepção mais afinada. Tá? Então, dentro de uma série você já varia isso. Não é porque nada maratona aquática que vai ficar fazendo sempre 4 de 1.000, 8 de 500, né? Não precisa ficar fazendo só série longa, série longa, série longa. Porque as séries intervaladas é o que vai dar mais ritmo para você. Uma coisa é você nadar 500 metros em A2, outra coisa é nadar 5 de 100 em A2. Por quê? Porque no 5 de 100, mesmo que você dê um intervalo de 10, 15 segundos, você vai conseguir trabalhar mais ritmado. Porque o seu corpo ele não está acumulando cansaço ainda. Nos 500 ele já acumula, então a média fica mais alta. Então, moçada, é normal, tá? Lembra disso, é normal o seu tempo em série de 100 ser mais baixo do que em 200
e ser mais baixo do que 300. Então não se frustre quando você fizer uma média de 1,30 no 100 e de 1,36 nos 400. Tá ótimo, tá no mesmo ritmo. 6 segundos de diferença, tá no mesmo ritmo. Tá? Porque se o A1 é 1,30, o A2 é 1,33, desculpa, se o A1 é 1,30, né, no 100, se no 100 é 1,30, nos 200 é 1,33 e nos 400, 300 ou mais é 1,36, tá? Bom, enfim, falei bastante de número aqui, né? Natação, como eu sempre digo, natação é matemática. Espero que eu tenha sido claro aí na explicação, né? Então, só para finalizar aqui a linha de raciocínio, os 3 pilares são: primeiro, faz o seu teste de 1000 para estipular o A1, A2, A3 para séries de 100, 200, 300 metros, tá? Varie os estímulos de intervalo, de intensidade, de volume, varie os estímulos e, principalmente, tenha percepção, desenvolva a percepção daquilo que você está fazendo. Então, se você nadou para 1,30, o que você fez para chegar nesse 1,30? Se você nadou para 1,50, o que você fez para chegar no 1,50? Mais intensidade, você colocou mais força, colocou mais giro na braçada, bateu mais a perna, que tipo de respiração que você fez. São várias coisas que dá para analisar, tá bom? Deixa eu ver umas perguntinhas aqui. Uma série muito longa, 40 de 100. O A1 vai variando, o A1 vai virando A2, sensação de esforço? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. 40 de 100 em A1 vai ser 40 de 100 em A1, não vai virar A2. O que acontece é que vai acumulando cansaço, vai continuar sendo A1, porque a frequência cardíaca vai estar em A1, só que muscularmente você está acumulando cansaço. Tá? Então, fisiologicamente você está em A1, mas por conta do volume, né, da série, você fica mais dolorido. Então, a sensação de estar dolorido não é o que define se é A1, A2, A3, não é só isso, tá? E sim a oxigenação. Quando a gente faz um teste de VO2 máximo, por exemplo, o que importa? O volume de oxigênio que você capta e expira, né? Inspira e expira, tá certo? Então, 40 de 100 em A1 é 40 de 100 em A1. Você não está entrando no A2, tá? Você está cansando por conta do volume da série, beleza? A1 até o primeiro limiar de lactato, A2 entre limiar 1 e limiar 2 e A3 é o limiar de lactato 2. E isso, falando mais profundo aí na fisiologia, é isso mesmo, tá bom, Casé? Só relembrando o curso, veja se acertei, é isso mesmo, porque o Casé está fazendo mentoria, né? E na mentoria eu falo bem especificamente sobre esse assunto. Certinho, Casé, muito bom. Qual a diferença de usar a nomenclatura A1 e Z1? Ótima pergunta. Na natação, a CBDA, há uns anos atrás, ela fechou a nomenclatura em A1, A2, A3, anaeróbico 1, anaeróbico 2, anaeróbico 3 e anaeróbico lático, alático, né? O Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 é utilizado muito no triatlon, né? Na corrida, no pedal, utiliza muito isso. A diferença é que o A1 equivale ao Z1, Z2 no triatlon. O A2 equivale ao Z3, Z4. E o A3 equivale ao Z5, tá? Então essa é a diferença. O A1 na natação é Z1, Z2. O A2 da natação, Z3, Z4. E o A3 da natação é o Z5, tá bom? O que acontece nesse caso, né? É que no Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, você tem um A1 de baixa intensidade e um A1 de alta intensidade. Um A2 de baixa e um A2 de alta intensidade, né? E um A3, tá? Já na natação, A1, A2, A3. E aí, essa diferença de o A1 fraco, A1 mais ritmado, o A2 fraco, o A2 mais forte, o A3 fraco, o A3 mais forte, vai muito na percepção de esforço, tá bom? Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Pessoal, se quiser jogar na caixinha, é melhor, tá? Me ajuda. Tenho que nadar 800 metros em 16 minutos. Quais treinos devo fazer? É para concurso. Essas perguntas é difícil, né? Assim, eu agradeço muito a confiança, né? Mas assim, não é um treino que você tem que fazer, né? Você precisa de uma preparação, de um programa de treino. É difícil eu falar, né? Primeiro, não conheço, né? O Danilo, né?
não conheço você, né, Danilo? Então é difícil eu falar qual treino você tem que fazer. Mas assim, 800 metros em 16 minutos vai dar uma média de 2 minutos para cada 100 metros, né? Então seria legal você fazer séries de 8 de 100, por exemplo, nadando para 2 minutos e descansando 10 segundos. É um broken que a gente chama, né? Você vai quebrar os 800 em 8 de 100, descansando 10 segundos. E aí quando você descansar, teoricamente, você vai conseguir segurar esses 2 minutos de média, tá? Então se você está começando agora, faz 8 de 100 com 30 segundos de intervalo, tem que nadar para 2 minutos. Depois ficou fácil, 8 de 100 com 20 de intervalo, nadando para 2 minutos. Ficou fácil, 8 de 100 com 10 de intervalo, chegando para 2 minutos, tá? Então bom, é difícil, né? Não tem como em alguns minutos aqui eu falar qual o melhor treino, né? Mas dá para ter uma referência, tá legal? Então procura fazer treinos intervalados. Beleza? Moçada, então é isso. Só fazendo um geralzão aqui, A1, A2, A3 é sempre aeróbico. Sempre que há o intervalo dá conta de recuperar, tá certo? E procurem nadar percebendo o que vocês fazem, o ritmo que vocês estão nadando, a técnica que vocês estão usando, a força que vocês estão aplicando, o tipo de respiração, o tipo de perna, a amplitude do nado que você está aplicando. Todos esses detalhes de percepção é o que vai fazer um efeito muito grande para a prova. E lembra, você saber a zona de treinamento que você está fazendo, além de melhorar a sua performance, melhora a sua motivação, melhora a sua percepção dentro de uma prova e ajuda você a terminar a sua prova. Tá legal? Pessoal, valeu. Prazer estar aqui com vocês novamente, né? Sempre nas lives aqui. Tenho feito poucas lives, tá um pouco corrido esse fim de ano, mas nós vamos voltando aos poucos aí a fazer cada vez mais live, tá bom? Então contem comigo, coloquem aí os temas que vocês querem. Nós estamos com uma lista de tema bem grande aí que vocês já compartilharam com a gente. E é isso, beleza? E mais uma coisa, lembra que natação para muitos de nós é lazer. Então agora que tem festa, que tem Natal, Ano Novo, tudo, a vida continua, os treinos continuam, não vejo motivo de parar de nadar, né? O que vocês podem fazer é reduzir um pouquinho a intensidade, reduzir um pouco o volume, mas parar de nadar não vale a pena porque o custo é alto quando volta e o prazer de estar nadando é sempre o mesmo, tá legal? Pessoal, um grande abraço para vocês, bom descanso, ótimos treinos.